Meus alunos presentearam-me com abraços, agradecimentos e com um buquê de flores. Fiquei emocionada. A festa foi linda. Só para a gente contextualizar, a festa era de encerramento do ano e a Patrícia ia para outro setor, né? Não ia mais continuar como professora nesse educandário. Eles estavam fazendo uma comemoração de final de ano. O Natal aproximava-se e sempre representava festa para mim. Embora papai sempre nos alertasse que datas não representam nada e que o Natal passou a ser, para a maioria, uma festa material. Era a primeira vez que passava o Natal desencarnado e estava curiosa. Capítulo 24, Natal. Aproximava-se o Natal e sabia que minha família sentia minha falta. A saudade doía. Datas são guardadas para ter saudades. As épocas de festas em que a família se reúne são marcadas por lembranças afetivas. Recebia muitas orações, recados e incentivos para que fosse feliz. Era e sou feliz. Pensava nesse fato quando Maurício veio visitar-me. Maurício, sou feliz, mas os meus familiares sofrem de saudade. É justo. Às vezes penso que não devo ser tão feliz, disse. Meu amigo sorriu. Patrícia, você é muito querida e amada. A saudade existe e existirá, mas o tempo a suavizará. O que eles desejam a você? Seja feliz. Você, sendo feliz, está fazendo a vontade deles. Não é egoísmo. Se faz o que eles pedem. Acabarão fazendo o que você lhes deseja. Que não sofram e que estejam bem. Muitos, como você, parecem sentir uma pequena culpa por estarem bem, enquanto os entes queridos não. Entretanto, não se pode pensar assim. Ana, Pode falar. eu estava pensando aqui assim, né? Essa coisa do encarnado e desencarnado tá tão próximo e tudo, né? Eu vivendo, eu aqui, né, encarnada, minha filha encarnada, minha filha lá, longe, né, e vai ser o primeiro ano, né, também com ela, que ela não vai estar participando do Natal aqui, né, e esses dias a gente estava comentando disso, né, porque a gente sempre também gosta de comemorar essas coisas todas, né, e como encaixou, porque ela está gostando muito de lá, né, e aí às vezes pergunto, se ela tá bem e tal, isso, aquilo, né? E se tá adaptada também, porque a gente fica preocupado. E aí ela virou e falou, não, eu gosto muito, muito daqui. E eu queria era que vocês estivessem aqui. Então, assim, achei tão interessante, porque é muito parecido, mesmo entre encarnados, né? Entre as nossas histórias aqui mesmo. Eu fiquei pensando também que o princípio das constelações sistêmicas, dos movimentos sistêmicos, está dentro disso também, que até entre encarnados, né, entre pais e filhos, entre a gente em relação aos nossos pais, a gente em relação aos irmãos, tem muita coisa no inconsciente que essa teoria do movimento sistêmico coloca, até com relação, por exemplo, à prosperidade, que tem gente que trabalha, ganha dinheiro e nunca tem dinheiro. E às vezes está lá no inconsciente que é porque os pais nunca tiveram, e daí a pessoa não consegue ter por honra aos pais. Ou um irmão que está sempre sofrendo com falta de dinheiro, a pessoa nunca não tem para não afetar o irmão, né? E é exatamente o que eles colocam aqui. A reflexão é bem essa, Diva, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Deve sim. E uma das curas nessa visão sistêmica é justamente pensar assim, que qual é a maior vontade
de alguém que te ama é que você esteja feliz e que você vai honrar essa pessoa sempre estando feliz. É mesmo, porque realmente, assim, quando a pessoa está feliz, a gente está feliz, né? Quando um filho está feliz, né? A gente está feliz. Não tem. Quando, né, a pessoa. Não, a gente fala do filho, né? Mas fala assim, quando a pessoa que a gente ama, né? Vamos dizer assim, a gente devia amar todo mundo, tudo bem, né? Mas assim, ainda não somos assim, né? Mas aqueles que são mais próximos, que a gente tem uma afetividade maior, a gente quer ver feliz, né? E quando vê feliz, a gente também fica, né? Feliz. Sabe, tem um ditado aqui que diz que agrada meu filho, adoça minha boca. Sim, Deve sim procurar estar cada vez melhor, aprender, saber, só assim se tornará apta a distribuir alegrias. Só quem aprendeu a amar irradia amor e paz. Tá aí. O Natal na colônia é lindo. Jovens e crianças organizam recitais, danças, palestras, encontros para conversar e ouvir música. Tudo isso para que ocupem o tempo e não sintam saudade dos encarnados, e assim se distraem suavizando suas próprias lembranças. O grupo de jovens organizou visitas a outras colônias e convidou-me. Aceitei contente. Iam apresentar uma peça de teatro e cantar. Estavam sempre apresentam peças bonitas, sadias, que trazem ensinamentos profundos. Muitas das canções apresentadas são conhecidas dos encarnados, principalmente as natalinas. Outras lindíssimas são de compositores do plano espiritual. As crianças e os jovens têm seus corais e estão sempre apresentando-se em festividades da colônia e, quando convidados, vão a outros lugares. Fazem muito sucesso, pois apresentam-se muito bem. A música é uma grande terapia. Adultos também podem participar de corais, de grupo de músicos, como também fazer teatro. Fomos de aeróbus, bem devagar, numa viagem deliciosa. A colônia vizinha, como todas, é muito bonita. Fomos recebidos com alegria. Após a apresentação, ficamos a conversar, trocando ideias. Gostei muito do passeio. Em nossa colônia há uma praça grande, com canteiros em formato de corações com flores azuis e brancas, miúdas, de agradável aroma. No centro existe um palco redondo onde corais costumam apresentar-se. E há também bancos confortáveis, sendo alguns de balanço. Chama-se Praça da Consolação. Indaguei a Frederico por que do nome. Quando a colônia foi planejada, a praça foi feita para que os habitantes se reunissem em recreação. Mas muitos desencarnados saudosos vinham aqui para se consolar, daí o nome. Um grupo de jovens estrangeiros da Itália veio visitar-nos. Apresentaram-se na praça, presenteando-nos com lindas canções em italiano. Foi um sucesso. Pensei, disse a Lenita, que iria entender tudo o que cantassem. Entender pelo pensamento é para espíritos que sabem. Os que se afinam perfeitamente entre si conseguem transmitir pensamentos. Com a mente fazemos muito, mas necessitamos saber. O pensamento tem uma só forma, mas são poucos os desencarnados que sabem usar esse modo de comunicação. A maioria tem de conhecer o idioma. Todas as colônias têm cursos de Esperanto, na tentativa de melhorar a comunicação entre todos. Quero aprender Esperanto e transmissão de pensamento. Vou marcar na minha lista. Rimos felizes. Minha lista já estava enorme. Tenho um caderninho em que marco tudo o que quero aprender e os cursos que quero fazer.
Muitos já fiz, e outros ainda farei com a permissão do nosso Pai Maior. O Esperanto é bastante divulgado no plano espiritual. Todas as escolas têm esse curso, como também há muitos livros em intercâmbio desse idioma entre as colônias, por toda a Terra. Os organizadores da colônia planejam longa programação nessa época de Natal. Na praça, todos os dias, há apresentações de peças teatrais, corais, músicas, tudo muito alegre. O educandário fica todo enfeitado. Montam presépios, enfeitam árvores com luzes e bolas coloridas, lembrando os enfeites dos encarnados. Tudo é feito para alegrar as crianças. Trabalhadores vestem-se de palhaço, há jogos, danças e a criançada se diverte. Não há troca de presentes, mas votos sinceros de harmonia e paz. Cada ano, na época de Natal, há um ensinamento como objetivo. Neste ano foi a importância de Jesus ter encarnado na Terra. Colocaram algumas faixas com esses dizeres pela colônia, como também saudando os moradores e hóspedes. Por toda a colônia há palestras sobre o tema deste Natal. É muito bonito, educativo e emocionante. Já pensou se Jesus não tivesse encarnado entre nós? Fui muitas vezes ao educandário com Lenita e lá nos encontrávamos com Ana. O local é grande e nessa época fica muito bonito, fica mais bonito ainda. Seus parques ficam enfeitados e seus orientadores procuram organizar muito lazer e distrações, quase todos ao ar livre. Conversávamos muito, nos reuníamos em grupos, trocando ideias sobre as palestras ouvidas. Quando Lenita via algum jovem triste, isolado, ia até ele e me arrastava junto. Aproximávamos alegres e nos apresentávamos. Como sua conversa era agradável, logo o jovem se entusiasmava e o levávamos para uma turma. A colônia fica, nessa época, muito movimentada. Encontrei muitos conhecidos e a conversa rolou. Vi meus familiares várias vezes pela televisão. O Natal passou em festa, embora os trabalhadores se desdobrassem em tarefas, pois em todas as épocas de festas de encarnados sempre há muitos abusos. A passagem do ano aqui é mais simples. A maioria faz votos de renovação. Com alegria, cumprimentam-se, desejando alegrias e esperança. Logo após o primeiro dia do ano, tudo o que recorda o Natal é retirado e as atividades voltam ao normal. Meu primeiro Natal no plano espiritual foi de muita alegria. Como pode alguém sentir tristeza comemorando um nascimento como o de Jesus, sabendo de enorme importância que seus ensinamentos têm para nós todos? Capítulo 25. Sentindo as dificuldades. Visitei com Maurício meus pais. Ao chegar em casa, assustei-me, pois ao lado de minha mãe estava um espírito perturbado, maldoso, feio, sujo, com cabelos e barba crescidos, olhos verdes grandes e olhar cínico. Tentava incutir na minha mãe a ideia de que eu sofria. Falava rindo, olhando-a fixamente. Patrícia sofre no umbral, está infeliz, sua filha chora chamando por você. Que lhe valeu ser boa, ser espírita? Isso não impediu que ela morresse. Ela sofre. Ora, falei indignada, que maldoso. Achei que Maurício fosse retirá-lo, porém, meu amigo não fez nada. Olhei suplicando, sem nada pedir. Patrícia, nós desencarnados não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo os amando demais. Sua mãe sabe lidar com esses irmãos infelizes. Ele fala-lhe, mas escuta também. Ela pode responder e orientá-lo, ou simplesmente não lhe dar atenção. Não posso ajudá-la?
Você sabe? Senti-me impotente e desejei mais do que nunca aprender. Pensei por segundos. Só sabia neutralizar forças nocivas com orações. Era o bastante. Concentrei-me e orei com fé para aquele irmão. Ele inquietou-se e saiu rápido da nossa casa. Aproximei-me de mamãe e falei-lhe: Mamãe, sou feliz. Não dê atenção àqueles que a querem perturbar. Amo você. Mamãe sentiu-se bem e foi com alívio que senti seu pensamento. Patrícia está feliz. Não vou mais pensar o contrário. Ele voltará? Indaguei a Maurício. Acho que sim. Se voltar, sua mãe é livre para escutá-lo ou não. Confiemos no seu bom senso. Fomos ver meu sobrinho. Ele estava adoentado. Não dormira à noite. Sentia os fluidos nocivos de encarnados e desencarnados. Como criança sensível, ele sentia muito. Como criança sensível, ele sentia muito. Por momentos, fiquei triste. Patrícia, tristeza não ajuda. Maurício me orientou. Ore por ele e dê-lhe um passe. Disperse essas energias negativas. Coitado, tão pequeno e sofrendo. Sinto-me impotente para ajudá-lo. Não pode sofrer no lugar dos outros. Cada um tem a lição para fazer que compete ao seu aprendizado. É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar encarnados queridos. Necessitam, para essas visitas, estar aptos, conscientes dos problemas que poderão encontrar. Ver entes queridos sofrendo não é fácil, principalmente sabendo que nem sempre é possível ajudá-los. Igual aqui, né? Isso. Que a gente tinha acabado de falar, né? É verdade. Porque a gente tem que aprender, né? A deixar a pessoa passar pelo que ela tem que passar, né? É. Porque buscar sofrer pela pessoa não vai adiantar, né? Vai piorar até, né? Na visão sistêmica tem uma analogia que é assim, quando você vê uma pessoa carregando uma mala muito pesada, a gente tende a ajudar a pessoa, né? Ir lá e carregar por ela. Mas você carregar a mala da pessoa, a mala não vai deixar de ser dela. E uma hora ela vai ter que pegar e você não vai se sobrecarregar, porque você tem a tua, né? Então, mas eu também vejo que em alguns momentos, se a pessoa está muito em sofrimento, a gente pode carregar um pouquinho, tendo consciência, né? Que a mala não é tua, que é só para dar um respiro para a pessoa. Eu lembrei exatamente esse negócio da mala, eu já ia comentar. E sempre, igual você falou, que a mala não é sua, a mala é da pessoa. Mas você pode auxiliar, né? Você pode ajudar, né? Aliviar um pouco, mas acaba que a mala é sempre de cada um tem a sua mala, né, para carregar. É bem isso. A gente tendo consciência, né, de que a mala não é nossa, que a gente está dando um respiro para a pessoa, eu acho que é válido, sim. O que não pode é a gente querer pegar a mala para a gente, né? Porque, inclusive, atrapalha. Porque dentro dessa mala tem coisas que a pessoa precisa, né? Sim. Talvez ensinar, assim, a não carregar, né? Mas dar ideias. Olha, se você carregar assim, a mala vai ficar mais leve. Se puser Né? uma rodinha, se empurrar, é isso aí. Né? A gente dá alguma ideia. Eu pensando assim, eu vivi uma situação, a minha mãe, ela ficou em coma há muitos anos, né? Sei, quase 6 anos. E meu pai teve um período que ele ficou muito, muito, muito mal. E ele estava muito mal, muito mal. E eu acho que, assim, intuída, né? Um dia eu virei para ele, assim, bem já brava, né?
Eu falei assim, "Ô, pai, se fosse para você ficar no lugar dela, você ficar doente, era você que estava lá e não ela estava aqui. Então, por favor, você tem que trabalhar para sair dessa, porque não é você que tem que ficar doente, é ela." E aí, assim, depois ele começou a frequentar um médico e tudo, e aí foi melhorando, né? Mas foi essa a sensação, mas não porque eu soubesse, mas assim, é porque eu estava agoniada, né? De ver ele entrando num processo de tanto sofrimento que eu não vou. E eu falava assim, mas não é ele que tem que sofrer desse jeito, porque aí ele começou a ficar doente. Aí, nesse dia, eu falei assim: para, porque não é você. Se fosse para você ficar doente, é você que estava lá no hospital e ela estava aqui. E aí ele ficou parado, assim, olhando e tudo, né? E a gente, de certa forma, tem que reagir assim, né? A gente tem que pensar assim. Não é que a gente não sofra ou não, mas também não pode se deixar ficar doente ou, né, entrar em tanta depressão, em tanta dor, por causa da dor do outro, né? É isso Você aí, sabe até que porque eu queria, né? Não ia querer isso. Pode falar, Své. não, porque eu estou passando assim por essa situação e eu me interrogo tanto, 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 né? Até onde é a minha responsabilidade, porque eu tenho 2 irmãos na faixa de 40 anos que eles vivem com os meus pais, eles não estudam, não trabalham, não fazem nada, passam praticamente todo dia vendo TV, e meus pais têm 80 anos. Minha mãe, assim, dona de casa, faz tudo, tudo, como se eles fossem 2 crianças, né? E aí eu saí de onde eu morava, né? Eu morava lá em Natal, onde eu conheci o primo do Israel. E aí eu voltei para cá para dar uma assistência, porque como eu não sou casada, né, não tenho filhos, eu penso que minha prioridade meus pais, né? E aí eu me senti nessa responsabilidade de auxiliar meus pais, diminuir esse peso deles por causa desses meus 2 irmãos parasitas, né? Só que as malas, as 4 malas ficaram insuportáveis, não me adoecendo, né, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E eu nessa luta, 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 luta. Essa semana, assim, eu dei um basta, né, eu digo, eu me sinto responsável pelos meus pais, porque eles são idosos, mas eu fui na assistência social, ela disse se eles são ativos, eles são lúcidos e eles estão coniventes com a situação, não fazem nada para modificar, não é total responsabilidade minha, é responsabilidade desses meus 2 irmãos também, né? Então, eu saí de casa, deixei eles lá, me aconselharam lá na assistência social, me aconselharam ir na promotoria. Aí eu quero fazer, né, ir lá, colocar minha situação para não ficar como se eu também fosse conivente, né? Não, eu estou sabendo a situação, vou denunciar, mas assim, não posso mais carregar as malas deles, né? Preciso deixar, mas é muito difícil, né, eu ver meus pais, porque eles não têm mais idade, né? E não me sentir responsável por estar cuidando deles. Você entender, às vezes, as escolhas das pessoas, né? É porque são escolhas também, né? Que a gente, que a pessoa faz, né? De viver, porque a gente tem sempre, né, os 2 caminhos, e a gente tem que escolher o que ela fala lá, a sua a felicidade, não de forma egoísta que eu estou falando, mas você tem que estar bem, não adianta. O que adianta a gente ficar mal, sabe? Se a gente consegue ajudar sem estar mal, ajudar bem, com alegria, de estar ajudando é uma coisa, mas se for para ficar mal, eu não vejo como, isso não é ajuda, não pode ser bom. Eu já não eu estava conseguindo fazer mais nada produtivo, senti isso, apesar de quando eu tô lá eu consigo pedir ajuda espiritual nos momentos mais difíceis, né? Pedir que venha um amparo naquele momento de tensão e eu sinto, né, as presenças, eu sinto auxílio. Esse grupo aqui, né, essa coisa de todos os dias de manhã poder levar, então eu estando lá, eu sinto também que a espiritualidade está lá naquele momento
e dar aquele amparo. Eu saindo de lá, não é, eu acho que não é a mesma coisa, né? Eu não sei o que está acontecendo, não tem que faça uma prece, porque meus 2 irmãos, eles brigam entre eles, são agressivos, às vezes tem que chamar a polícia. É uma coisa insustentável, né? Eu não consigo mais viver lá com eles, né? Preciso desse afastamento. Eu queria muito poder ajudar, mas agora vai ter que ser à distância.